Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso momento do estudo guiado. Esse estudo que é tão importante, pois nós meditamos em assuntos de maneira mais aprofundadas na Bíblia. Fazemos ali reflexões, fazemos aplicações para a nossa vida. É um momento sem igual, porque é por meio desse estudo que nós não apenas nos relacionamos com Deus, mas principalmente ouvimos a voz de Deus falar ao meu e ao seu coração. Por isso é tão importante você permanecer nesse momento até o fim, para que você possa ouvir o Papai do Céu falar até o fim ao seu coração. Esse vídeo não vai ter muitas edições, estou com alguns probleminhas técnicos, então gostaria de pedir que se você já nos acompanha e gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar fazendo com que outras pessoas tenham acesso também, então deixa o legal, deixa o gostei. E se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? Para que todos os dias você seja notificado. Afinal de contas, nós postamos todos os dias a meditação e o estudo guiado. Ou seja, você tem duas oportunidades de ter o seu momento com Deus, tá bom? Bom, sem muitas delongas, nesse momento eu quero te convidar a fechar teus olhos para nós buscarmos a presença do Senhor por meio de oração e logo em seguida nos debruçarmos, nos abraçarmos com o estudo guiado de hoje. Então, vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder buscar a Tua presença. E nessa ocasião, o Senhor continue falando aos nossos corações. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa as vezes que nós temos deixado de ter esse momento tão especial, tão íntimo, tão maravilhoso contigo. Pois é quando temos, é quando estamos aqui, que nós entendemos o valioso momento que é estar contigo. Fica conosco, dai-nos o Teu Espírito Santo, dai-nos a Tua paz, a Tua santa presença. Nós te pedimos tudo isso no nome santo e poderoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, chegamos ao estudo de quinta-feira. Estamos quase concluindo a semana, então vamos juntos até o fim, tá bom? Quinta-feira, dia 29 de agosto, o tema do nosso estudo é o maior mandamento. Vamos ver qual foi a controvérsia que aconteceu no tema de hoje. Eu quero convidar você que está aqui comigo, abrindo o Evangelho de Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler ali do versículo 28 ao 34, dando prosseguimento à sequência de versos que estamos lendo já. Então, 6 versinhos diz assim, o verso 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. O contexto de hoje é dando continuidade ao contexto de ontem. Se você não estava aqui junto conosco, não assistiu, não teve o seu momento com Deus por meio do estudo guiado, eu lhe aconselho, eu lhe recomendo que você assista para você entender qual foi o contexto de ontem, tá certo? Então, Jesus estava ali em Jerusalém e, de acordo com o que a Bíblia nos informou ontem, ele foi questionado, né, pelos fariseus, pelos saduceus, por líderes religiosos, o pessoal religioso da época dele, né? E ali ele teve um embate, como se fosse um momento de debate. Fizeram um questionamento, Jesus respondeu, Jesus questionou e assim eles estavam discutindo. Igual o texto disse aqui, né? Havia um homem que estava entre a multidão observando tudo isso
como a gente leu aqui, ele viu que havia uma discussão ali, eles estavam discutindo sobre algumas coisas. Quando terminou, aí entra o relato desse moço aqui, desse líder também, que fazia parte ali da classe religiosa. E ali ele faz uma pergunta bastante interessante. Ele diz: olha, mestre, reconhecendo Jesus como mestre, olha, mestre, dentro de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Esse questionamento tem sido feito também muitos nos dias de hoje. Qual é o mandamento mais importante? Alguns dizem que, por eu ser adventista, normalmente dizem que os adventistas falam que o mandamento mais importante é o sábado, por haver uma certa ênfase na pregação do quarto mandamento, da guarda do sábado. Mas, na verdade, não é isso. Né? Isso aí é uma fala tirada de contexto. E aí qualquer fala fora do contexto vira pretexto para se difundir informações erradas. E aí aquele homem faz esse questionamento e Jesus responde. O interessante é aquele momento que houve ali entre Jesus e esse mestre. Eu separei aqui alguns pontos no nosso estudo que é bastante interessante para nós refletirmos. O primeiro ponto diz assim: até agora, no Evangelho de Marcos, a maioria dos líderes religiosos, com poucas exceções, eram hostis a Jesus, especialmente em Jerusalém, onde ele confrontou a liderança a respeito da adoração no templo, que estava no centro do judaísmo. A gente vê em vários episódios, principalmente nessa semana na qual nós estamos, em que nós estamos estudando as controvérsias em Jerusalém, que houveram vários momentos de embates com essa liderança do judaísmo presente da época. E as intenções, a pretensão deles nunca era coisa boa com Jesus. Eles sempre estavam procurando uma forma de colocar Jesus em uma situação delicada, em uma situação, vamos dizer assim, perigosa, com o propósito de arrumar problema para Jesus, com o propósito de condenar, de matar Jesus. Essa era a intenção deles. Porém, nessa situação, a gente vê algo completamente diferente. Surge um personagem, esse personagem não é identificado, ele é apenas apresentado como um dos pertencentes à classe religiosa, e ali ele faz um questionamento a Jesus. A gente pode até, de certo modo, notar uma certa sinceridade, nesse comportamento dele. Um outro ponto que eu destaquei diz assim: seria mais fácil observar de longe, mesmo para os simpatizantes de Jesus. Mas aquele homem não fez isso. Isso aqui é bastante interessante, porque há aquela coisa: se eu aparecer, se eu me comunicar, se eu der minha opinião, eu vou demonstrar a minha posição. Seja favorável aos líderes religiosos hostis, seja favorável a Jesus. Então, para que eu não fique com a imagem manchada, que eu não fique em uma situação delicada, é mais cômodo eu ser, vamos dizer assim, do lado de Jesus, mas em silêncio. Incubado, como a gente costuma dizer aqui na região. Por quê? Para evitar hostilidade, para evitar problema, para evitar represálias. Então é mais cômodo, é mais fácil. Porém, aquele homem não fez isso. Ele conversa ali com Jesus, ele dá o seu ponto de vista, o seu parecer, e ali começa-se um diálogo bastante interessante entre Jesus e aquele líder religioso. O outro ponto que eu destaquei fala assim: o escriba foi ao cerne da religião ao perguntar qual dos mandamentos é o mais importante. Isso é bastante interessante, porque em um determinado ponto do contexto ele até fala o seguinte: de fato você respondeu bem. Isso que você respondeu é mais importante do que todas as ofertas e sacrifícios. O povo de Israel, em alguns momentos da história, eles viveram situações complicadas. Como assim, Davi? Eles já viveram situações que eu e você podemos estar vivendo hoje, que é a situação de ser religioso apenas. Davi, o que é ser religioso? É ter uma rotina de religião. Vai ao culto, vai à igreja, oferta, tem ali o seu devocional, o seu momento e tal. Assiste o vídeo aqui comigo. Mas não há mudança na sua vida, não há entrega, não há dependência, não há uma totalidade num relacionamento entre você e Deus. E quando isso não acontece, não vale de nada. É como as ofertas e os sacrifícios que ele citou.
é mais preferível, é mais importante, está no patamar mais elevado, um relacionamento total, dependência total, entrega total, total. Deus ele não quer uma parte, metade, não, ele quer totalidade de mim e de você. Um outro ponto que eu destaquei fala o seguinte, ó. Nesse contexto, o termo amor se refere a ser fiel aos requisitos do tratado, cumprindo-os com fidelidade. Se a gente for olhar a citação de Jesus, que ele citou exatamente o contexto de Deuteronômio 6, verso 4 ao 5, que é exatamente o Shema dos judeus, né? O Shema é como se fosse o mantra deles, né? Assim, aquilo que é de mais alto. Nesse momento, em qualquer situação, eles lembravam desse contexto aqui, desses versos que eu vou ler, os 2 versos. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus falou isso. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Veja que é uma ordem dada. Ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Como é que nós podemos entender essa palavra amor dentro desse contexto? Não se refere simplesmente à parte, vamos dizer assim, emotiva, emocional, afetiva. Não. O amor empregado dentro desse contexto está mais ligado à parte como se fosse contratual. Havia um contrato, 2 partes envolvidas, direitos e deveres. E quando diz assim, ame o Senhor, é tipo assim, permaneça fiel a Ele. Permaneça do lado dele, honre o seu compromisso com Ele, se entregue a Ele. Ele vai ser o seu Deus, seja o seu povo, seja o seu filho. Faça isso. A palavra amor se refere exatamente ao compromisso que eu e você devemos fazer todos os dias com o nosso Senhor. Fortemente fortalecido no âmbito da fidelidade. Um outro ponto que eu destaquei fala assim, ó. Podemos imaginar o olhar de desconfiança de outros líderes religiosos, uma vez que o escriba honesto disse que a resposta de Jesus era válida, ao que ninguém mais estava disposto a fazer. Primeiro ponto, vamos refletir um pouquinho sobre a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi, o primeiro mandamento é, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Ou seja, com tudo do seu ser. Ame o Senhor por completo, sem reservas, sem limitação, ame por completo o Senhor. Esse é o primeiro e mais importante mandamento. Só que aí Jesus acrescenta também um segundo. Veja que o escriba ele pediu o primeiro, né? Qual é o mandamento mais importante? Jesus disse qual era o mais importante e também apresentou o segundo mais importante. E o segundo mais importante é exatamente amar o próximo como a ti mesmo. Algumas pessoas têm pego esse contexto, esses versos, e dito que, com base nisso, Jesus aboliu os 10 mandamentos. De tipo, olha, não é preciso mais guardar e obedecer os 10 mandamentos, porque os 2 mandamentos que Jesus falou e respondeu, que é mais importante dentre todos, é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento e de todas as minhas forças, e amar o próximo como a ti mesmo. Mas se você formos analisar, se eu e você formos refletir, pensar um pouquinho, a gente vai perceber que esses 2 mandamentos, o primeiro o maior e o segundo maior, eles são basicamente o resumo dos 10 mandamentos. Pois o primeiro se refere aos 4 primeiros. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de esculturas, não usar o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado. Ou seja, esses 4 mandamentos se referem ao amor a Deus em toda, vamos dizer assim, em toda totalidade, de forma completa. Os outros 6, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Todos esses se referem a quem? Não é a Deus. Todos esses se referem ao próximo. Então, o que Jesus estava fortalecendo e afirmando ali é, continue obedecendo os 10 mandamentos. Não os 8, não os 9, não os 5, não uma parte, mas os 10. Porque os 10 são exatamente esses 2 principais, em resumo.
em resumo. Amar a Deus sobre todas as coisas se refere aos 4 mandamentos. Eu amo a Deus quando faço essas 4 coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. Eu amo o próximo quando eu cumpro os 6 mandamentos. Tá certo? Compreendido, entendido? Isso aqui é bastante controverso. Seguindo a questão aqui que eu li do ponto, eu imagino que aqueles que intentaram contra a honra de Jesus, tentando deixar ele numa situação delicada, ficaram um pouco irritados com aquela situação. Imagino que, como o ponto deles, eles devem ter torcido o nariz quando viram que o escriba, vamos dizer assim, concordou com Jesus. Ele estava em uma conversação sadia, estavam de acordo os dois, porque ele pertencia àquela classe. Ele deveria estar junto com eles procurando uma forma de prejudicar Jesus. Na verdade, aquele diálogo fez foi que fortalecesse ainda mais a posição de Jesus como um mestre, como o Filho de Deus, como o Messias. Último ponto, mas não estar muito longe do reino não significa estar dentro dele. Jesus, quando tem um diálogo ali, ele dá a resposta, o escriba confirma que a resposta dele está correta e que está certa. Jesus faz a seguinte declaração. Ele olha para aquele homem e diz: você não está muito longe do reino de Deus. Você não está muito longe do reino de Deus. Veja que não está muito longe do reino de Deus significa que está dentro do reino de Deus. São duas coisas totalmente diferentes. Eu e você podemos andar nos mesmos passos que esse escriba. Estar de acordo com os ensinamentos de Jesus, gostar da resposta de Jesus, gostar da forma que Jesus lidava com as coisas, aceitar os preceitos dados por Jesus e mesmo assim não estar no reino de Deus. O que faltava àquele homem era algo muito simples e também é simples para mim e para você. Sabe o que é? Faltava ele seguir Jesus. Faltava ele viver a realidade das palavras de Jesus. O que adianta eu e você termos conhecimento sobre a verdade e concordarmos com o que a Bíblia diz, dizer, não, isso aqui é verdade, está certo, é isso mesmo, é desse jeito, tem que ser assim, e não viver? O que adianta? Não serve de nada. Olha isso aqui, ó. O escriba ainda precisava reconhecer quem era Jesus e segui-lo. Isto é, dar mais um passo na jornada de fé. Será que você que está do outro lado não precisa dar esse passo? Aquele escriba, Jesus disse que ele não estava longe. Automaticamente, Jesus estava dizendo que também ele não estava dentro. Algumas coisas precisavam acontecer. Essas coisas que precisam acontecer não dependem de Jesus. O que Jesus podia fazer por cada um de nós, ele já fez. Mas existem coisas que somente eu e você podemos fazer. A pergunta de reflexão que fica é: o que você vai fazer? Qual será o seu próximo passo após ter esse momento com Deus? Dê esse passo de fé. Reconheça Jesus e sigam. Não simplesmente porque é a única e melhor escolha, mas sim porque vai estar, vamos dizer assim, coerente com aquilo que você acredita e confirma por meio do estudo guiado. Chegamos ao fim de mais um estudo. Que o Papai do Céu continue a nos abençoar, continue a nos trazer para esse momento de estudo, de reflexão na sua palavra, porque é um momento muito importante, pois é um momento que nós ouvimos a voz de Deus por meio das santas letras no livro sagrado, a Bíblia Santa, tá certo? Que você retorne amanhã. Se você gostou, está contente, ouviu o Papai do Céu falar ao seu coração, deixa um gostei para que esse conteúdo, esse material, esse momento com Deus alcance mais e mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para você ser notificado e no dia seguinte estarmos juntos novamente, tendo o nosso momento com Deus. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.